seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E como eu sempre gosto de colocar, um canal católico, né? E dando continuidade ao estudo bíblico sobre a terceira carta do apóstolo João. No primeiro vídeo nós vemos a introdução da carta, né, e a apresentação do esboço da carta, em que se consiste esta carta. E o vídeo está aí na descrição. Se você chegou aqui agora, nesse momento, né, ainda não é inscrito, ainda não faz parte do canal, dá logo uma curtida aí no vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreve aqui no canal. Também compartilhe esse vídeo para os teus amigos, né, para que possam ter uma aproximação com a palavra de Deus, né, com a Sagrada Escritura. Então, está aí na descrição do vídeo. E também vou deixar para que você tenha curiosidade também, outros vídeos na playlist sobre estudo bíblico, né? Temos aí estudo bíblico da primeira carta de São João, da segunda carta, também da carta de Judas, né? E agora vamos dar uma estudada sobre a terceira carta de São João, que é uma carta pequena, apenas um capítulo, na verdade não tem nem capítulo, mas apenas 14 versículos. Esta carta, como eu disse na introdução, não é uma carta dogmática, ela não vem tratar de dogmas, ela não vem tratar de combater uma heresia, né, de alguém que escolheu, porque heresia significa isso, escolheu uma parte de, né? Por isso católico, a fé católica, ou seja, a fé completa, né? Mas uma heresia é quando se escolhe alguma coisa para crer. Então, a palavra heresia significa isso, escolher uma parte. Então, João não escreve essa terceira carta para tratar de combater os anticristos, por exemplo, da primeira carta, nem tampouco combater o gnosticismo também da primeira carta, mas é uma carta pastoral para tratar de desentendimentos que estavam acontecendo dentro da comunidade. E a carta é mais ou menos assim que João expõe, né? João diz assim, né, na saudação: o ancião ao caríssimo Gaio. Então, o ancião é João, né? João é o ancião que escreve a carta. E essa carta é endereçada ao caríssimo Gaio, ou seja, Gaio é o discípulo fiel a quem João escreve a carta. João escreve a carta para a comunidade, só que esta carta ele direciona, né, na sua saudação uma pessoa, Gaio, que é um discípulo fiel, a quem amo verdadeiramente, ou, como João gosta de usar a expressão, a quem amo na verdade. Caríssimo, desejo que em tudo prosperes e que tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma. Ou seja, Gaio é um cristão fiel, autêntico aos ensinamentos de Jesus, e João recebeu o testemunho dele. E os testemunhos que João recebe dele mostra para João que ele era uma pessoa espiritualmente sadia, né? Que estava vivendo de maneira saudável a fé, ou seja, sem ser contaminado pelos pensamentos gnósticos, por exemplo, né? Sem ser contaminado pelas heresias. Ele continua dizendo aí no terceiro versículo: muito me alegrei com a chegada dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade, isto é, de como vives na verdade. Ou seja, João recebeu alguns irmãos que vieram desta comunidade, uma das comunidades da Ásia, que vieram até João. João recebeu esses irmãos deram testemunho de Gaio, né, e de como Gaio vivia na verdade, ou seja, de como Gaio vivia nos ensinamentos de Jesus, porque João fez de maneira autêntica e verdadeira aquela, vou usar até essa expressão aqui para que fique mais agradável,
o que nós estamos conversando, João fez a tarefinha de casa corretamente, daquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 16, ou melhor, versículo 18 ao 20, quando Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ensinei, vos ordenei, vos determinei. Então, João agradece a Gaio pelo testemunho que ele dá. Gaio dá o testemunho de que ele vive nos ensinamentos de Jesus. E João elogia Gaio por isso. Versículo 4. Não há alegria maior para mim do que saber que meus filhos vivem na verdade. Ou seja, João funda a comunidade, aquela comunidade, João faz ali a implantação da igreja ali, paroquial, diocesana, dentro daquela comunidade. E João recebe o testemunho autêntico do evangelho em Gaio e em alguns outros irmãos. Por isso ele diz: não há alegria maior para mim do que saber que meus filhos vivem na verdade. E ele continua dizendo, caríssimo, procedes fielmente agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Então, João elogia Gaio, que procedeu de maneira caridosa, de maneira cristã verdadeiramente, até com os estrangeiros que foram enviados para essa comunidade. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Ou seja, quando eles chegaram onde João estava, eles disseram: olha, Gaio e os demais irmãos naquela comunidade que João nos enviou, eles vivem na caridade. Ou seja, eles colocam na prática aquilo que Jesus disse: e conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E aí Gaio dá testemunho disso. Ele diz, continua: farás bem provendo-os do necessário para a viagem, de modo digno de Deus. Ou seja, João recebeu os irmãos que vieram da comunidade de Gaio, eles elogiaram Gaio, João envia-os de novo para levar esta terceira carta, porque por ocasião da segunda carta eles começam a elogiar Gaio, dizendo que Gaio vive verdadeiramente dando testemunho da verdade. Nessa terceira carta, quando João os envia de volta, João elogia Gaio, diz do testemunho que eles deram de Gaio e orienta a Gaio dizendo: farás bem provendo-os do necessário para a viagem, de modo digno de Deus. Ou seja, João recebeu o testemunho de Gaio, manda novamente Demétrio para levar essa terceira carta de João a esta comunidade, e ele diz: olha, farás bem se vocês suprirem, se vocês derem o que for necessário, se vocês proverem o que for necessário para que os irmãos retornem para cá de maneira digna, como Deus pede que seja feito. E ele continua: é pelo nome do Senhor que eles se puseram a caminho, sem nada receber dos gentios. Olha, é pelo nome do Senhor que eles se puseram a caminho, sem nada receber dos gentios. Então João diz: olha, em nome do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus, eles saíram daqui, se direcionaram para vocês, sem receber nada, sem receber ajuda nenhuma, eles foram até vocês. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós somos
verdadeiramente discípulos de Jesus, nós não nos importaremos de correr o risco pela causa do Evangelho. E é isto que Demétrio fez se dirigindo a esta comunidade. E João pede: irmão Gaio, ajuda-os para que eles tenham um alimento, para que eles tenham sustento para voltarem, para retornarem para cá, né? E João diz: devemos, pois, acolher esses homens para que sejamos cooperadores da verdade. E João diz: vocês acolhem a quem eu envio para vocês, e nós também aqui acolhemos verdadeiramente aqueles que vocês enviarem. E João, no versículo 9, diz assim: escrevi algumas palavras à igreja. Aqui João está falando da segunda carta, né? Escrevi algumas palavras à igreja. Aí aqui nessa terceira carta ele está falando da segunda carta. Ele escreveu algumas palavras à igreja. Ele diz: mas Diótrefes, que ambiciona o primeiro lugar, não nos recebe. Ou seja, não recebe a quem João enviou. Não recebe Demétrio. Então, Gaio recebe a carta e recebe a informação que Diótrefes não quer receber aqueles que foram enviados por João. E por que Diótrefes não quer receber? Por isso, se eu for aí, repreenderei a sua conduta, pois ele propaga palavras más contra nós. Não satisfeito com isso, se recusa a receber os irmãos e impede aqueles que o desejam fazer. Então veja, João diz: por isso se eu for aí, João diz, repreenderei a sua conduta. Então João está dizendo: olha, quando eu for aí, e se eu for aí, eu vou repreender a conduta de Demétrio, ou melhor, de Diótrefes. Por que João diz isso? Porque Diótrefes, ele, além de não receber os irmãos, ainda falava mal de João e daqueles que eram enviados por João. Ou seja, Diótrefes é aquele tipo de pessoa que é ambicioso e que deseja o primeiro lugar na comunidade. As nossas comunidades paroquiais, elas sofrem também deste mal. O mal de pessoas ambiciosas que desejam o primeiro lugar na comunidade e que ainda defama os outros irmãos. E além de defamar os outros irmãos, se alguém vem de fora para prestar algum serviço de evangelização, qualquer ele que seja, ele não quer receber. Então veja a capacidade, porque aqui João envia alguns pregadores, alguns que iriam levar para aquela igreja uma mensagem da parte de João. Só que Diótrefes, veja, escrevi algumas palavras à igreja, a segunda carta, né? Mas Diótrefes, que ambiciona o primeiro lugar, não nos recebe. Ambicioso. Ele queria ser, podemos dizer, o bispo da igreja. Ele queria ser o presbítero da igreja. Ele ambicionava o primeiro lugar na comunidade. E por não conseguir isso, ele vai... Por isso, João diz, por isso se eu for aí, repreenderei a sua conduta, pois ele propaga palavras más contra nós, ou seja, calúnia, defamação. E João continua: não satisfeito com isso o quê? Caluniar João e não receber os irmãos que foram enviados, se recusa, né? Com isso, se recusa a receber os irmãos e impede aqueles a quem desejam fazer. Então, ele não queria receber os irmãos enviados
ele não queria acolher os irmãos, falou mal dos irmãos, falou mal de João, e ainda quando alguns irmãos na comunidade queriam acolher os missionários, ele proibia. Olha, não satisfeito com isso, se recusa a receber os irmãos e impede aqueles que o desejam fazer, expulsando-os da igreja. Ou seja, Diótrefes se achava dono da igreja. E são tantas pessoas dentro das nossas comunidades que acham-se donos de um grupo de oração, de um grupo de jovens, de uma pastoral, porque são coordenadores, se acham donos. E aqui não é dono porque deseja ter um zelo como alguém que é proprietário de alguma coisa que gosta, mas porque quer mesmo só para si os holofotes, né? Caríssimo, não imites o mal, mas o bem. Então ele está dizendo a Gaio: Gaio, não imites o que Diótrefes está fazendo. Isto é mal, mas imite o bem. O que faz o bem é de Deus, ele está dizendo. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. E aqui nos faz lembrar Jó, né? Quando Jó disse assim, não que Jó fazia o mal, porque o próprio Deus dá testemunho de Jó. Quando Satanás vai querer tentar Jó, o próprio Deus dá testemunho dizendo, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim e que se afasta do mal, né? Então o próprio Deus, se Deus deu testemunho de Jó, então, né, quem era Jó, né? Se Deus que é Deus, o soberano, dá bom testemunho de Jó, imaginemos quem era Jó, né? Que exemplo. Então, mas aqui nos faz lembrar Jó, que disse, te conhecia, Senhor, mesmo sendo um homem tão grandioso a ponto de Deus mesmo dar testemunho, dar bom testemunho dele. Jó disse, te conhecia, Senhor, apenas por palavras, mas hoje os meus olhos te viram. Hoje os meus olhos te viram. E ele diz, quem pratica o bem, quem faz o bem, é de Deus. Quem faz o mal não é de Deus. Ou seja, João está dizendo aqui, de maneira indireta, ou melhor, de maneira direta, né? Ele diz, não imites o mal. Que mal? O mal de Diótrefes, homem ambicioso, perverso, que desejava o primeiro lugar. Não imites Diótrefes, porque quem faz o mal não é de Deus. Quem faz o mal não é de Deus. Quem faz o bem é de Deus, né? João está dizendo. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não é de Deus. Então, João está dizendo a Gaio, Gaio, não imites Diótrefes, esse homem ambicioso, corrupto. E ele continua a carta no versículo 12 dizendo, quanto a Demétrio, ou seja, quanto a Demétrio, aquele que leva a carta até Gaio, né? Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade. Ou seja, João está dizendo, olha, todo mundo da igreja dá testemunho de Demétrio, por quem eu te envio essa carta. E não somente os irmãos dão testemunho dele, mas a própria verdade também dá testemunho dele. E quem é a própria verdade? A própria verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o próprio Jesus dá testemunho de Demétrio para João, né? E João diz, nós também testemunhamos a seu favor. E tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então João está dizendo, olha, recebe a carta que Demétrio está levando, que foi que eu enviei para você e para a igreja, mas também acolha Demétrio, porque
Os irmãos dão testemunho dele. Não somente os irmãos, mas Jesus, a verdade, também dá testemunho dele. E João diz, nós também damos testemunho dele. E tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Porque João disse na primeira carta, aquilo que ele e os apóstolos viram de Jesus, aquilo que os seus ouvidos ouviram, aquilo que as suas mãos apalparam do verbo da vida, ele diz, nós testemunhamos e o nosso testemunho é verdadeiro, é digno de fé. Então recebe Demétrio, é homem bom, é homem justo, é homem santo. E ele continua, concluindo a carta, fazendo o fechamento da carta, versículo 13 e 14. Teria muitas coisas a te dizer, Gaio, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Não quero fazer por carta. Não quero fazer por correspondência. Ele diz, espero ver-te em breve, e então falaremos face a face. Então veja, João diz, eu gostaria de dizer coisas para você face a face. Meus irmãos, será que nós estamos vivendo assim na nossa comunidade? Com uma caridade tão viva e tão autêntica, a ponto de dizermos para o outro, olha, eu poderia falar contigo pelo WhatsApp, por exemplo. Eu poderia falar contigo pelo Message. Eu poderia falar com você, sei lá, pelo bate-papo aí desses das redes sociais. Mas eu prefiro falar com você face a face. Você tem irmãos na sua comunidade? Você que me escuta agora, você tem irmãos na sua comunidade a quem você prefere falar face a face porque ele é amigo tão achegado, como diz o provérbio? Há amigo mais achegado do que irmãos? A ponto de você dizer, eu prefiro conversar com você face a face, ao invés de trocar mensagens com você? João está dizendo isso. Espero ver-te em breve e falaremos face a face. E João encerra a carta dizendo, que a paz esteja contigo. Teus amigos te saúdam. Saúda os nossos, cada um por seu nome. Então João diz, os teus irmãos daqui, desta igreja, te saúdam. E eu te peço, saúda os nossos irmãos daí, da tua igreja, cada um pelo nome. Então veja como João era um pastor, um bispo, que de maneira pastoral desejava tocar o seu rebanho, os seus pastoreados. Desejava tocar, desejava falar com eles, com cada um deles, todos pelo nome. Meus irmãos, esta carta, essa terceira carta de João, é um exemplo extraordinário para nós de três coisas. A primeira, se manter na verdade, que é o próprio Jesus. A segunda, viver a caridade, o amor ao irmão na comunidade. A terceira, evitar o mal, evitar o mau exemplo, evitar a ganância, evitar viver como Diótrefes, ambicioso, querendo o primeiro lugar e brigando com todo mundo. Então, meus amados irmãos, esta é a terceira carta de João. Uma carta pastoral, uma carta para resolver questões de desentendimento dentro da comunidade, mas um pastor, um bispo que preze pelo seu rebanho, orienta o seu rebanho, conduz o seu rebanho, ensina o seu rebanho e corrige o seu rebanho na caridade. Então peçamos a Deus a graça de termos pastores que vivam verdadeiramente na caridade e ame o povo na caridade. Na caridade. Deus abençoe você. E aqui eu concluo dizendo, mais uma vez, um texto bíblico
comprova para nós que a igreja existia antes da Bíblia, pelo menos do Novo Testamento. A igreja existe e existiu antes da Bíblia. E por motivos corriqueiros, motivos doutrinários, motivos dogmáticos, se escreveram os textos sagrados. E a terceira carta de João, uma carta pastoral para resolver problemas pastorais. Mais uma vez nós podemos ver que é impossível separar a Sagrada Escritura da Sagrada Tradição. Seria o mesmo que separar a divindade de Jesus da sua humanidade. Deus abençoe você, fique na paz, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com teus irmãos e vamos ajudar a evangelizar. Fica na paz.